Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em As Mãos de Orlac, Orlacsrende, 1924. O som metálico irrompe no ar como um presságio impossível de deter. O mundo treme, rangendo sobre forças que não pedem permissão, e o corpo de Paul Orlac é lançado a um limiar onde a noção de continuidade se desfaz. Quando a consciência retorna, ela não traz alívio, apenas uma sensação estranha de ausência, um vazio pesado, pulsante, onde antes havia extensão, domínio, precisão. O ambiente ao redor parece abafado, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, impregnado de uma expectativa silenciosa. Yvonne se inclina sobre ele com olhos que misturam devoção e terror, enquanto o tempo escorre lento, viscoso, incapaz de oferecer respostas. As superfícies claras do espaço médico contrastam com o que se passa sobre a pele. Instrumentos frios repousam próximos, imóveis, guardando segredos que ainda não ousam se revelar. O toque retorna de forma hesitante, não como reconhecimento, mas como intrusão. Paul Orlac percebe movimentos que não nascem do hábito, gestos que parecem ensaiados por outra vontade. O piano, outrora a extensão natural de sua existência, agora repousa distante, silencioso, quase hostil. Yvonne observa, contida, enquanto a harmonia que sustentava a vida comum se rompe em notas dispersas, irreconciliáveis. Com o passar dos dias, objetos surgem onde não deveriam estar. Uma lâmina repousa sobre a mesa, comum demais para justificar o arrepio que provoca. O metal reflete a luz com uma indiferença cruel, e sua presença insiste, retornando sempre, como se exigisse ser notada. Paul Orlac sente o peso do olhar sobre as próprias mãos. Mãos que executam, que tremem, que parecem carregar uma memória alheia. O contato com o mundo se torna tenso. Cada gesto é atravessado por uma suspeita muda. Yvonne tenta sustentar a normalidade, mas a casa já não responde com o mesmo acolhimento. As paredes parecem mais próximas, os corredores mais longos. A escassez se instala como uma sombra adicional. Vozes externas codram, pressionam, delimitam prazos que não consideram o colapso interno. Yvonne se desloca entre pedidos e recusas, retornando sempre com o silêncio como resposta. Paul Orlac, compelido por uma necessidade que não sabe nomear, atravessa espaços familiares que agora lhe devolvem estranhamento. Ao encontrar o pai, o tempo se interrompe de forma abrupta. O corpo imóvel, a lâmina conhecida, o sangue que rompe a quietude, tudo se impõe sem explicação. O choque não se traduz em grito, ele se condensa em uma certeza terrível que começa a se formar sem palavras. A fuga não oferece alívio. Em um ambiente carregado de vozes e fumaça, um encontro desloca ainda mais os limites do possível. Um homem se aproxima com segurança perturbadora, reivindicando uma identidade que deveria estar encerrada. Vasseur. O nome ecoa como um sussurro proibido. O estranho expõe marcas, fala de procedimentos impensáveis, e seus olhos parecem medir a fragilidade que encontra. Paul Orlac escuta, paralisado, enquanto a realidade se dobra sobre si mesma. A ameaça não é apenas externa, ela se infiltra, exige pagamento, silêncio, submissão. A presença da autoridade não dissipa o nevoeiro. Impressões surgem onde não deveriam existir, confundindo rastros, invertendo certezas. Paul Orlac e Yvonne tentam articular o indizível,
oferecendo fragmentos de uma verdade que soa absurda até mesmo para eles. O nome de Vaseur retorna, agora associado a erros, enganos, injustiças tardias. Uma revelação se insinua, desmontando a lógica do medo que se acumulou. As mãos, afinal, pertenciam a alguém que não carregava a culpa que lhes foi atribuída. Ainda assim, o peso não se dissolve por completo. Algo foi tocado, despertado, deslocado, e mesmo a inocência revelada não devolve o mundo ao que ele era. O silêncio que se instala não é de paz, é um silêncio que observa. Paul Orlac atravessa os espaços da cidade como quem caminha sobre uma superfície instável. As ruas parecem mais estreitas, os rostos indiferentes, e cada deslocamento exige uma atenção excessiva, quase exaustiva. As mãos permanecem à frente do corpo, envoltas em uma tensão constante, como se precisassem ser vigiadas. Yvonne acompanha esse movimento com um cuidado silencioso, percebendo que cada passo dado os afasta irremediavelmente da vida que conheciam. O peso das escolhas começa a se impor, não como decisão clara, mas como necessidade inadiável. Gestos retornam, agora carregados de outro significado. O toque que antes buscava segurança transforma-se em receio. O silêncio que antes confortava passa a oprimir. A lâmina reaparece, sempre igual, sempre fora de lugar, como se estivesse sendo conduzida por uma lógica própria. Paul Orlac tenta evitá-la, mas sua presença insiste, atravessando o cotidiano com uma constância perturbadora. Yvonne observa essas repetições com crescente inquietação, percebendo que nada ali se repete por acaso. Tudo retorna alterado, mais pesado, mais próximo do colapso. A instabilidade se intensifica quando o espaço familiar se torna cenário de ruptura. O encontro com o pai de Paul Orlac não oferece acolhimento, apenas distância e recusa. O ambiente carrega uma rigidez quase hostil e as palavras não constroem pontes. Quando o silêncio se impõe de forma abrupta e definitiva, o choque não se traduz em desespero imediato, mas em um vazio paralisante. A lâmina, novamente presente, parece selar algo que já vinha sendo preparado internamente. O mundo externo agora espelha, sem disfarces, a fratura que se consolidava por dentro. Diante desse colapso, os mecanismos de defesa do ego de Paul Orlac entram em ação. Ele tenta controlar o que acontece ao seu redor por meio da vigilância constante dos próprios gestos, buscando racionalizar cada movimento das mãos, como se a consciência pudesse assim manter o domínio. Quando essa estratégia falha, emerge a adaptação forçada. Paul Orlac passa a evitar situações, objetos e pessoas que possam desencadear impulsos temidos. No entanto, essas tentativas apenas intensificam a ebulição interna, pois quanto mais o controle é buscado, mais o inconsciente se impõe como força autônoma e indomável. A sombra aprofunda sua influência a partir de comportamentos observáveis de Paul Orlac. O medo de agir torna-se tão intenso quanto o medo de não agir. Ele passa a desconfiar de si mesmo, antecipando culpa antes mesmo de qualquer gesto concreto. Essa ambiguidade se manifesta em escolhas moralmente turvas, onde a fronteira entre responsabilidade e fatalidade se dissolve. A sombra, alimentada pela repressão e pela projeção em Vaseur, passa a dirigir atitudes, afastando Paul Orlac de Yvonne e isolando-o em um estado de vigilância permanente. O desconforto cresce de forma contínua, avassaladora, justamente porque não encontra espaço para integração consciente. Essa travessia encontra ressonância simbólica no mito de Édipo, não como repetição literal, mas como estrutura arquetípica. Assim como Édipo é conduzido por tentativas de evitar um destino que acaba por se cumprir, Paul Orlac se move na tentativa desesperada de impedir um ato que acredita já estar em si. A busca por escapar da culpa torna-se paradoxalmente o caminho que aprofunda o sofrimento. O mito dialoga com essa trajetória ao revelar como o desconhecimento de si e a fuga da própria sombra conduzem à intensificação do trágico, não por maldade, mas por cegueira psíquica.
Nem sequer imaginava Yvonne que, ao tentar proteger Powerlack do mundo externo, acabava também adiando o confronto inevitável com aquilo que já havia emergido e exigia ser reconhecido. O quarto permanece mergulhado em uma penumbra inquieta. A luz que atravessa a janela não aquece. Ela apenas recorta formas rígidas sobre as paredes, como se o espaço estivesse em vigília. Powerlack permanece sentado, os braços apoiados à frente do corpo, observando as próprias mãos com uma atenção que beira o estranhamento. Elas se movem lentamente, ensaiando gestos simples, mas cada deslocamento carrega uma hesitação quase imperceptível. Yvonne circula pelo ambiente em silêncio, ajustando objetos, evitando encarar por muito tempo aquilo que parece ter alterado o eixo invisível da casa. O piano repousa fechado, quesado, como um corpo adormecido que já não responde ao chamado. O ar se adensa quando um objeto banal irrompe na rotina. A lâmina surge sem anúncio, repousando onde não deveria estar, refletindo o ambiente com uma frieza absoluta. O brilho do metal captura o olhar de Powerlack de forma insistente, despertando um desconforto que não se explica apenas pelo medo. Há algo naquele objeto que parece reconhecer as mãos antes mesmo de ser tocado. Yvonne percebe a mudança no ritmo da respiração dele, a tensão que percorre os ombros, como se forças silenciosas estivessem sendo convocadas. Nada acontece, e ainda assim, tudo parece prestes a acontecer. Nesse estágio inicial, o que se manifesta não é uma ameaça externa clara, mas a irrupção do inconsciente coletivo como campo vivo que atravessa Powerlack. A experiência que o envolve ultrapassa a biografia individual e convoca padrões universais ligados ao temor ancestral da contaminação psíquica, a ideia de que algo estranho possa habitar o corpo e agir à revelia da vontade consciente. Yvonne, ao tentar sustentar a normalidade, também é afetada por essa tensão difusa, pois o que se instala não pertence apenas a Powerlack, mas a um território psíquico compartilhado, onde culpa, medo e destino se entrelaçam antes mesmo de serem nomeados. O elemento que encarna o inconsciente mais profundo e desconhecido manifesta-se precisamente nas mãos que agora prolongam os braços de Powerlack. Elas não são apresentadas apenas como instrumentos físicos, mas como superfícies de projeção do indizível. O desconforto surge sempre que ele tenta pensar nelas de forma racional, pois qualquer tentativa de explicação falha diante da sensação de autonomia que parecem carregar. A presença constante da lâmina intensifica esse temor, funcionando como catalisador do medo primordial de perder o controle sobre o próprio agir. Yvonne percebe essa inquietação, mas também se vê incapaz de alcançá-la plenamente, como se o núcleo do terror estivesse protegido por uma camada inacessível. É nesse ponto que o arquétipo da sombra se ativa de maneira decisiva em Powerlack. Ele passa a experimentar impulsos que não reconhece como seus, associando-os à figura de Vassior, cujo nome surge como personificação da violência reprimida. A sombra aqui não se expressa como ato consumado, mas como expectativa angustiante, como a certeza de que algo obscuro habita o interior e pode emergir a qualquer momento. Essa ativação gera uma cisão imediata na consciência de Powerlack. De um lado, o desejo de manter-se íntegro, de outro, o medo constante de ser apenas o veículo de uma força que não escolheu. Os espaços que cercam essa experiência reforçam simbolicamente essa ativação psíquica. A casa, antes abrigo, assume contornos claustrofóbicos. O piano fechado transforma-se em emblema da identidade interrompida. O brilho da lâmina rompe a monotonia cromática com uma presença quase hipnótica. Os sons são contidos, os silêncios prolongados, e cada gesto ocorre como se fosse observado por algo invisível. Nada ali funciona como mera ambientação. Tudo vibra como expressão direta das forças inconscientes em movimento, traduzindo em matéria a tensão que se instala no interior de Powerlack.
Mal desconfiava Powerlack que aquele desconforto inicial não era um desvio passageiro, mas o primeiro sinal de que algo havia sido despertado e já não poderia mais ser em uma contido. quietude densa, quase irrespirável. Powerlack permanece imóvel por alguns instantes, como se cada gesto exigisse um pacto silencioso com aquilo que agora habita seu interior. As mãos repousam à frente do corpo, visíveis, expostas, incapazes de se esconder. Yvonne observa à distância, percebendo que a presença dele já não ocupa o espaço da mesma forma. Há algo no ar que anuncia uma transformação consumada. A figura de Vasseor retorna como eco, não como corpo, mas como ideia insistente, atravessando olhares, pausas e silêncios que já não permitem fuga. Os sinais do passado reaparecem transfigurados. A lâmina, antes apenas um objeto de ameaça latente, perde sua aura hipnótica e revela-se sob outra luz. O gesto interrompido, o medo antecipado, o peso da culpa imaginada, tudo retorna, agora reorganizado, como se a psique tivesse sido obrigada a rever seus próprios enganos. O que antes parecia destino imutável começa a se apresentar como construção psíquica, ainda que isso não traga alívio imediato. O reconhecimento não apaga o sofrimento, apenas o torna definitivo. O percurso revela seu peso existencial de forma inequívoca. Powerlack compreende que o verdadeiro colapso não residia nas mãos, mas na cisão interna que permitiu que o medo assumisse a função de verdade absoluta. Yvonne, ao testemunhar esse momento, percebe que nada do que foi vivido pode ser desfeito. A travessia deixou marcas irreversíveis, não visíveis no corpo, mas inscritas na forma como o mundo agora é percebido. O silêncio final não encerra, ele testemunha. Os elementos quase mágicos que atravessam essa experiência, a falsa sobrevivência de Vasseor, as impressões digitais deslocadas, a crença na autonomia das mãos, operam como catalisadores de uma transformação psíquica irreversível. Eles forçam Powerlack a confrontar a fragilidade da identidade quando esta se ancora em projeções e medos coletivos. O que se dissolve não é apenas uma ilusão externa, mas a crença de que o mal habita sempre fora do si mesmo. A alquimia simbólica se completa quando a face desconfortável da verdade emerge. Aquilo que foi atribuído a Vasseor jamais pertenceu inteiramente a ele. A violência temida, a culpa antecipada e o desejo de destruição eram conteúdos reprimidos que aguardavam reconhecimento. A transformação ocorre não pela eliminação da sombra, mas pela exposição de seu mecanismo de atuação. O ouro simbólico nasce da aceitação do erro psíquico que sustentou o terror. A reflexão que se impõe revela que a integração de Powerlack não acontece de forma plena nem redentora. O reconhecimento surge, mas carrega a ambiguidade. As mãos, agora reveladas como inocentes, tornam-se um símbolo vivo, não de pureza, mas da capacidade humana de projetar no corpo aquilo que não suporta admitir na consciência. O silêncio que se segue, o piano que permanece fechado, o gesto contido, tudo isso ultrapassa qualquer explicação racional simples, pois aponta para a fragilidade essencial da identidade quando confrontada com o inconsciente. O mundo que se revela ao final apresenta contornos distópicos sutis. A confiança na razão médica, na justiça e na percepção individual mostra-se falha. A sociedade que condena, transplanta, absolve e segue adiante, deixa para trás sujeitos fragmentados, obrigados a conviver com as consequências psíquicas de decisões que jamais foram inteiramente suas. Não há colapso visível do mundo externo, mas há um dano profundo na crença de controle e segurança que sustentava a vida comum. E se o verdadeiro horror não estivesse nas mãos que tocam,
mas na facilidade com que a consciência entrega sua soberania ao medo do que ela mesma é capaz de ocultar? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria As Mãos de Orlac, Orlacs Hende, 1924.